Bom dia a todos. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor nesta manhã. Livro de Marcos, no capítulo de número 4, versículo 35. A Bíblia nos traz a seguinte revelação, uma passagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma passagem maravilhosa da Bíblia, que eu vejo o nosso Senhor Jesus Cristo havendo chegado naquele barquinho e ele tendo ensinado a uma grande multidão. E Jesus ensinava por parábolas. E acabando ele ali de lhes ensinar, os discípulos e alguns outros que estavam ali foram para outra margem e eles disseram: vamos passar para o outro lado. Deixaram a multidão e Jesus foi com eles dentro daquele barco. E a Bíblia diz que havia outros barquinhos ali com ele. E de repente essa tempestade que começa a assolar o barco, e eu acredito que os outros barquinhos também, e a água começava a encher ali dentro daqueles barcos, a ponto de afundar, e eles assustaram e chamaram por Jesus. Jesus levanta e dá uma ordem àquela tempestade para que se aquiete, para que se cale. E a Bíblia diz que no mesmo instante o vento se aquieta, e o barulho do vento se aquietou, se calou, e houve grande bonança. É uma passagem muito bonita que eu vejo, e que nós assemelhamos esse barco como a nossa própria vida, como as nossas próprias lutas. E eu vejo que quando Jesus está no barco, não devemos temer. Não devemos ter medo, porque Ele está conosco. Mas os discípulos estavam ali com Ele e não conseguiram fazer nada. Não conseguiram fazer nada. E tiveram medo. E eu acredito que aquelas outras pessoas que estavam ali também, naqueles outros barquinhos, passaram pela mesma dificuldade, pelo mesmo medo, e a tempestade assolava. E muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes a tempestade vem, o vento tão forte, um ruído tão forte, e começa a encher o nosso barco. E mesmo com Jesus no nosso barco, às vezes nós não se damos conta que Ele nos outorgou o poder para dar a ordem a essa tempestade para que ela se cale. Mas Jesus aqui está mostrando algo. Ele está mostrando que os seus discípulos, eles estavam com medo e chamaram Jesus. Isso mostra um certo acômodo. Isto mostra uma certa comodidade. Dos discípulos estarem ali, chamarem por Jesus, por medo, porque eles sabiam que Jesus poderia fazer isso. Mas o que me chama a atenção é que
Nos versículos anteriores, Jesus havia acabado de lhes ensinar acerca de fé. E no versículo 30, ele disse: a que assemelhamos o reino de Deus? Com que parábolas representaremos? As parábolas são expressões indiretas. É como aquele ditado que as pessoas dizem, está jogando uma indireta. Mas a parábola, ela é uma expressão indireta para que a pessoa possa entender aquela expressão. E Jesus sempre fez isso. E agora ele ensina acerca de fé. Uma das últimas parábolas antes dele ir com seus discípulos à outra margem do rio, à outra margem do mar. E agora eles estão ali e não tiveram fé. E Jesus tinha ensinado. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé tão pequenininha, uma fé tão pequena, essa é a que importa. É uma fé porque ela é que nem uma semente. Ela brota, ela cresce. E se você disser uma montanha para sair dali, passar para o outro lado, ela irá passar. Quem sabe nos dias de hoje pela manhã, você acordou com um problema tão sério, com uma dificuldade na sua vida, é uma causa na justiça, é uma enfermidade, é o desemprego, é uma luta na família, com o seu filho nas drogas, com uma luta conjugal, no casamento, no seu serviço, no seu emprego, não sei. Mas em que barco você está? Porque a Bíblia diz que havia outros barquinhos. Muitas pessoas às vezes conversam comigo e dizem: nós estamos no mesmo barco. E eu digo: não, nós estamos na mesma tempestade, mas o meu barco é o barco que Jesus está. E qual é o seu barco? Jesus está no seu barco? Veja que os outros barquinhos também foram abençoados com aquela palavra de ordem do Senhor: cala, aquieta-te. E a Bíblia diz que a tempestade se aquietou, e o mar a tempestade se calou, e o mar se aquietou, e houve uma grande bonança. Bonança significa uma calma após uma tempestade, uma calmaria, uma brisa suave após um tumulto muito grande. E a Bíblia diz que houve bonança. Por quê? Porque Jesus estava no barco. Mas muitos estão dizendo: mas eu faço parte, mas eu estou no barco, mas Jesus está no meu barco. Será que Jesus está no teu barco mesmo? Será que antes de você atravessar para o outro lado, você o chamou para entrar no seu barco? A Bíblia diz: e eles deixando, no versículo 36, e eles deixando a multidão, o levaram consigo. Será que você tem levado o Senhor consigo para dentro do teu barco? Saiba, meu querido, que você entrar em um mar com o barco e não convidar o Senhor para entrar nesse barco, você corre um risco muito grande de morrer, de sucumbir pelas águas. A Bíblia diz que os discípulos o acordaram e disseram: você não está vendo que nós estamos morrendo? Não se te dá que pereçamos? E Jesus desperta e ele diz ao mar: cala-te, aquieta-te, aquela tempestade, e houve grande bonança. E Jesus diz a eles: por que sois tímidos? Por que sois tímidos? Por que vocês têm medo? Por que vocês têm receio? Eu não acabei de ensinar para vocês acerca de fé? Eu não acabei de falar com vocês acerca da fé? Olha o que diz no versículo 30 em diante, a parábola anterior. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda,
que quando se semeia na terra é menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeada, cresce e faz maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem alinhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podia compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava particularmente aos seus discípulos. Ele ensinava as pessoas por parábolas, mas aos discípulos ele explicava o que ele estava dizendo. Certamente Jesus iria explicar para eles, se não tivesse dado tempo, acerca dessa parábola da fé. Mas ele diz que essa fé tão pequenininha, ela move algo tão grande. Essa fé tão pequenininha é o que faz a diferença na tua vida hoje. E Jesus disse: ainda não tendes fé? E eles tiveram um grande temor. E eles diziam um ao outro: mas quem é este que até o mar e o vento lhes obedecem? Estavam com Jesus, mas ainda não conheciam o poder do Senhor? Ele é o Criador, Ele é o poderoso, Ele é o grande eu sou. Ele é quem pode dizer: cala-te, e o vento e a tempestade se calar e aquietar. É Ele quem dá vida, é Ele quem tira a vida, é Ele quem traz a existência aquilo que não existe através da nossa fé, porque a palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza e a prova daquilo que se espera. Oh Jesus, que maravilha! O firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza e a prova daquilo que não se vê. Você não está vendo o milagre na sua vida, mas você tem a certeza que vai acontecer. Você tem a esperança que vai acontecer, mas você não vê. Você não pode ver agora, mas Deus está trabalhando por você. Deus está no seu barco. Jesus Cristo está no seu barco. Os demais barquinhos foram abençoados. Imagino eu, logo, a Bíblia não diz, mas logo depois que chegaram à outra margem, os outros barquinhos querendo saber quem era aquele que estava naquele barco. Assim é na sua vida, assim é na minha vida. As pessoas ao nosso redor estão na mesma tempestade, porém, a diferença é que Jesus está no nosso barco. A diferença é essa, que Jesus está no nosso barco. Aquele que tenha a Jesus como o único Salvador da sua vida, ele tem a salvação. E o barquinho ao lado é abençoado por ele. Mas se ele não estiver no barco, a salvação não pode acontecer. Todos vão morrer, todos vão sucumbir. Mas o que eu acho mais interessante nisso aqui tudo é que no capítulo 5, a Bíblia diz que havia um endemoniado ali, um homem que tinha legiões de demônio, e que Jesus chegou ali e mandou aqueles demônios ir embora, expulsou daquele homem aqueles demônios que o atormentavam. Então eu vejo que certamente Satanás não queria que Jesus chegasse àquela margem. Satanás não queria que Jesus chegasse ao outro lado do rio. E ele provocou tão grande tempestade, talvez. Ele fez uma reviravolta. Mas Jesus mandou: cala-te, aquieta-te. E a tempestade aquietou, porque ela não iria obedecer à voz do diabo. Ela iria obedecer à voz daquele que tudo criou. A voz do Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim também nas nossas vidas. Quando nós estamos numa determinada tempestade, quando nós estamos em um determinado local, passando por uma dificuldade, muitas vezes Satanás está armando coisas, porque lá na frente ele já está vendo que Deus vai nos abençoar. E no mesmo instante, no nosso barco, Jesus diz: aquieta-te, e tudo vai ficar bem. Nesta manhã você pode estar passando por
um problema, você pode estar passando por uma dificuldade, por uma prova, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está no barco e ele diz: aquieta-te, cala-te, e tudo vai ficar bem. E a tempestade está passando. Tendes fé, tendes fé. Opera a fé que Deus te dá. Manifeste o poder que Deus tem colocado nas tuas mãos. Está difícil? Dobre os joelhos, vai orar. A luta está grande? Jejue. A prova está tão grande, a tempestade está assolando, o barco já está ficando cheio. Clame por Jesus. Clame por Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, nesta manhã eu quero te pedir que tu venhas abençoar a toda pessoa que está assistindo este vídeo, a todo pai de família, mãe de família, a todo filho, filha, a todo aquele que assistir a este vídeo agora e que esteja orando comigo, que no nome do Senhor Jesus Cristo a tempestade venha se calar e venha se aquietar na vida dele, e que a bonança venha acontecer agora, Senhor, porque eu, em nome de Jesus, te chamo para dentro deste barco, no barco da vida dessa pessoa, no barco da vida dessa família, no barco da vida deste pai de família, dessa mãe de família que sofre com um problema agora neste momento. Em nome do Senhor Jesus, que haja bonança, que haja paz, que haja alegria e que haja salvação, para a honra e glória do teu nome. Eu sou o pastor Ed Wilson, do Ministério Rosa de Saron, Florescendo Vidas. Que Deus possa te dar uma manhã abençoada, que Deus possa estar te guardando, te protegendo, te livrando em meio à tempestade. Fique com Deus.